Irmãos, ano novo, tempo de reflexão, não é? Tempo de fazer planos, pensar naquilo que não deu certo, naquilo que precisa melhorar. Somos tentados a pensar em tantas coisas, menos na principal, não é mesmo? Ou talvez a sua mente esteja tão voltada para uma coisa, talvez política, e não naquela que seria a principal. Na verdade, são muitas as tentações de fugirmos daquilo que é importante em favor daquilo que talvez seja urgente. Mas eu quero lembrar você daquilo que é prioritário, que é a nossa vida ao lado do Senhor. É disso que depende todo o resto. E pela palavra do Senhor eu quero fazer com que você se firme nessa verdade preciosa. O tema da nossa mensagem é a perseverança da fé. O texto básico que eu convido os irmãos a abrirem é Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao 39. Abramos a palavra do Senhor. Hebreus 10, 32 a 39. Hebreus 10, 32 a 39, diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a promessa, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém. Vamos orar. Amado Deus, Senhor e Pai, mais uma vez diante do Senhor em oração, reconhecemos que o Senhor é tudo em nós. Nós não somos nada sem o Senhor. Por isso, tem misericórdia da nossa vida, que nesse momento tão precioso de estudo da Tua Palavra, clamamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, receber aquilo que pelo Senhor foi nos dado gratuitamente no amado. Por isso nos conduz, ó Deus, fala ao nosso coração, que tudo seja para a glória do Teu nome, que o nosso coração saia daqui mais vazio de nós, mais cheio do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o resumo da nossa mensagem é a fé que glorifica ao Senhor. É uma entrega total e contínua a Ele. A fé que glorifica ao Senhor. É uma entrega total e contínua a Ele. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo em poucas palavras. Quero lembrar com você um pouco sobre o contexto da epístola aos Hebreus. Nós não sabemos ao certo quem é que a escreveu, né? Há várias hipóteses aqui, não vamos entrar nesse detalhe, mas o autor de Hebreus, ele busca aqui encorajar os cristãos, o seu público-alvo, aqueles cristãos hebreus que estavam passando por perseguições, a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio à perseguição, demonstrando a partir disso a superioridade de Cristo, tanto da sua pessoa como da sua obra, para que eles permaneçam firmes e evitem a apostasia, o desvio da fé, que é duramente punida pelo Senhor.
No capítulo 10, onde nós estamos aqui estudando, o começo do capítulo 10, o autor de Hebreus, ele passa a falar que o sacrifício de Cristo, ele é infinitamente superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento, que não podiam perdoar pecados, mas o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, perdoou todos os pecados. Ele trata isso até o versículo 18, mostrando a segurança que nós temos, essa certeza de salvação, nós que cremos em Jesus. Adiante, no versículo 19 ao 25, ele vai dizer, já que nós temos esse perfeito sacrifício, diante desse novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou pela sua carne, nos aproximemos, esse convite para nos achegar a Deus, para guardarmos a nossa confissão, para nós considerarmos uns aos outros no amor e para não deixarmos de congregar, essa questão de santificação, o que nós temos nele, como nós devemos viver para ele. Então ele segue, a partir do verso 26, alertando as duras consequências de se desviar desse caminho, como Deus julga o seu povo. Deus julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, como Deus disciplina a infidelidade, a desobediência do seu povo, como sempre fez por toda a palavra do Senhor. Então chega o texto, a parte que nós lemos, que é do versículo 32 ao 39, onde então o autor estimula a perseverança, mostrando os seus benefícios e a sua recompensa, enquanto alerta contra a disciplina da infidelidade. E ele começa nesse trecho, ali os 3 primeiros versículos, chamando aqueles cristãos a olharem para o passado. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Só chama a sua atenção para a expressão porém. Obviamente, ele quer aqui fazer um contraste. Muitos dos seus leitores, do seu público-alvo, eram cristãos que haviam desanimado na vida cristã. Eles já tinham uma certa vivência, já tinham um tempo de convertidos, mas não estavam frutificando como deveriam. Por exemplo, quando nós vemos no capítulo 5, o autor diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Essa era a realidade daqueles irmãos que, mesmo tendo um tempo longo decorrido, eles deveriam ser mestres, como diz o autor. Eles deveriam estar mais avançados na vida cristã, mas precisam novamente do alimento básico. Então, eram irmãos que estavam patinando na vida cristã, por isso que ele usa o porém aqui. Ele acabou de dizer, antes do versículo 32, como Deus punirá, disciplinará aqueles faltosos, aqueles infiéis. E agora ele chama os seus leitores a olharem para o passado e verem como no passado eles viviam de forma diferente aquela postura deles do presente. Enquanto o presente eles estavam desanimados, imaturos na fé, no tempo passado, para o qual o autor os chama a lembrança, eles viviam cheios do Senhor e animados. Esse é um imperativo, o verbo aqui é uma ordem: lembrai-vos o dia passado. Ele vai dizer: ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, tudo aquilo que eles viveram depois de terem sido iluminados. A palavra iluminados aqui é um termo que significa para se referir à conversão daqueles irmãos. O autor está lembrando tudo o que eles viveram logo depois de terem se convertidos, como eles suportaram todo o sofrimento e ainda como eles foram
coparticipantes daqueles que do mesmo modo foram tratados, ou seja, como eles acolheram aqueles irmãos que sofriam como eles também. Eles foram expostos como espetáculo, né? A ideia de zombaram deles, escarneceram deles, mas eles permaneceram firmes. Ele diz: vocês aceitaram até o espólio dos vossos bens, né? Houve provavelmente um confisco daquilo que eles possuíam por causa daquela perseguição, mas eles aceitaram de bom grado, porque eles tinham ciência de possuir um patrimônio superior e durável, que é aquele tesouro que Cristo nos convida a acumularmos para a vida eterna. Eles tinham essa esperança bendita, que conduziu o seu coração, mesmo em meio às lutas, que eles já experimentaram logo depois da sua conversão. Veja então que o autor dá essa ordem: lembrem-se dos dias anteriores, lembre-se, olhem, lembre-se como vocês lidavam, lembre-se desse primeiro amor. É isso que ele está fazendo. Lembra como vocês estavam dispostos a pagar o preço que fosse necessário para permanecerem fiéis ao Senhor. Ele convida, ele usa o passado como um estímulo à perseverança no presente. Ele quer resgatar a mesma disposição que estava no coração daqueles irmãos no passado, para que mesmo diante das lutas, as quais permaneceram, eles continuem frutificando para a glória do Senhor. A perseguição foi a provável causa do esfriamento daqueles irmãos no tempo presente. A situação deles, né, desse esfriamento e da chamada do autor para eles olharem para o passado, me lembra muito aquilo que João registrou em Apocalipse, quando o anjo fala à igreja aos Efésios, no Apocalipse capítulo 2, diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. É isso que o autor de Hebreus está fazendo com seus leitores. Lembra-te de onde vocês caíram, volte às práticas, à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor. Vocês lembram como vocês agiam? Essa é a chamada para aqueles irmãos. E diante disso, então, seguimos aqui no versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Depois de olhar para o passado, nos 3 primeiros versículos, ele chama aqueles irmãos agora para refletirem sobre o presente. Não abandoneis, portanto. Ou seja, diante de toda a fidelidade que vocês já viveram e que ainda nutrem com o Senhor, não abandonem essa confiança. A palavra aqui, o verbo abandonar, ele foi escrito de uma forma a dar a entender uma ação intensa e pontual. A ideia de que ele está dizendo: não continuem caminhando nessa direção para que em algum momento vocês abram mão totalmente da confiança de vocês, porque é para essa direção que eles estavam caminhando. Eles estavam esfriando espiritualmente, a ponto de chegar algum momento em que essa confiança seria totalmente descartada. Ele diz: não joguem fora, não abandoneis essa confiança, ela tem grande galardão. A palavra aqui, grande galardão, obviamente, ela faz um apelo, ela faz cor, é um paralelismo com aquilo que ele acabou de dizer quanto ao passado daqueles irmãos. Vocês tinham ciência de possuírem um patrimônio superior e durável, vocês se moviam por essa convicção, vocês aceitaram inclusive o espólio, o confisco dos vossos bens, por causa dessa esperança futura, de haver um tesouro muito superior com Cristo reservado para vocês. E aqui ele se refere de novo a isso, quando diz: essa confiança de fato tem grande galardão.
Não abandonem essa confiança, saibam disso. Apesar de todo o desânimo do presente, de toda a tribulação, apesar de que vocês achavam que essa tribulação fosse diminuir, mas ela persiste, não abandonem a confiança de vocês. Ele está reanimando aqueles irmãos. Essa confiança de fato tem grande galardão, do mesmo jeito que vocês tinham essa convicção no passado, que essa convicção permaneça em vocês, que vocês não desanimem da vida cristã. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem vocês estão servindo. É a isso que o autor está chamando esses irmãos, a um coração consagrado ao Senhor, a ciência de que a recompensa, sobretudo, ela é eterna, não necessariamente aqui, mas ela vem do Senhor, porque é a Ele a quem estamos servindo. Essa mentalidade, o autor estava querendo renovar naqueles corações. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ele está aqui reafirmando o que ele acabou de dizer em outras palavras. Essa confiança, essa dependência, ela precisa ser constante, ela precisa ser perseverante para que ela frutifique e que renda recompensa. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a nossa fé, ela precisa ter continuidade. Ela não é apenas algo pontual do passado, quando nós cremos em Jesus, mas a nossa fé é um desenvolvimento contínuo, porque é por ela que nós nos relacionamos com Deus, nutrimos o nosso relacionamento. Portanto, a nossa confiança, a nossa fé, ela precisa permanecer, ela precisa perdurar, ela precisa perseverar, para que alcanceis a promessa. Ele fala aqui do galardão, tudo aquilo que ele está falando, ele repete. Aqui alcanceis a promessa, no versículo anterior, grande galardão, no outro versículo ainda, patrimônio superior e durável. São todos termos aqui que se referem à mesma coisa, essa esperança eterna, essa recompensa da fidelidade, essa graça do Senhor sobre a nossa vida. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui no versículo 37 e 38, para fortalecer o seu ensino, o autor cita uma passagem do profeta Abacuque, no capítulo 2 do seu livro, versículo 3 e 4. O profeta Abacuque, ele estava diante de um grande mal da sua época, o povo havia se desviado do Senhor, e ele coloca isso diante do Senhor. Senhor, nós vemos violência em todo lugar, e o Senhor, o que o Senhor vai fazer? E o Senhor disse que levantaria uma nação, os caldeus, o povo babilônico, não é? E através desse povo, por meio desse povo, Deus disciplinaria Judá, o seu próprio povo. E aquilo incomoda o profeta grandemente. Como o Senhor, sendo tão puro de olhos, fica vendo o justo ser devorado por aquele que é mais injusto do que ele? E aí Deus responde e faz com que Abacuque olhe para o futuro, a mesma coisa que o autor de Hebreus está fazendo com seus leitores. Diante de toda essa luta que vocês estão vivendo, diante do mal diante de vocês, olhem para o futuro. E por isso ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A justiça do Senhor, o agir do Senhor, ele virá. Descanse nessa confiança futura, nessa esperança preciosa. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Abacuque que disse isso. O Novo Testamento repete esse versículo, não apenas aqui em Hebreus, mas também em Romanos,
e em Gálatas. Em Romanos e em Gálatas, Paulo dá a essa expressão uma conotação mais pontual. Quando ele diz o justo viverá pela fé em Romanos e em Gálatas, ele está se referindo à nossa conversão, o momento que nós cremos e nós fomos então justificados pela fé. O momento pontual da nossa conversão. O autor aos Hebreus, ele usa a mesma expressão, mas para se referir à nossa vida de santidade, esse aspecto não pontual, mas contínuo da nossa salvação. No sentido, então, de que o justo não apenas se converte pela fé, mas ele também vive pela mesma fé. Por isso que a fé precisa ser uma entrega total, mas também ao mesmo tempo constante ao Senhor. A fé que glorifica a Deus é uma entrega total e constante ao Senhor, contínua ao Senhor. É para isso que o autor aos Hebreus chama os seus ouvintes, uma entrega perseverante, uma confiança contínua, contrariando aqui um abandono, uma apostasia da confiança. O justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então vem o versículo 39, concluindo essa ideia, e depois de explicar o versículo 39, eu quero fazer algumas aplicações para nós do texto. O versículo 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então veja que existe um claro contraste daqueles que retrocedem para a perdição com aqueles da fé para a conservação da alma. Esses dois grupos são colocados aqui. A ideia de retroceder é de recuar. É interessante que essa palavra pode até ser usada como timidez. É traduzida dessa forma também, como alguém tímido. E aqui a ideia de recuar, né? Existe essa convergência de significados. E é interessante que ela faz contraste dentro do próprio texto com a palavra confiança, que também pode ser traduzida por ousadia. Nos acheguemos então com ousadia diante do trono da graça, como ele mesmo já havia usado no capítulo 10. A ideia de ousadia contrasta com a ideia de timidez. A ideia de confiança contrasta com a ideia de retroceder. Então, uma expressão faz contraste aqui com a outra. A expressão retroceder, ela não se refere necessariamente, retrocedem para a perdição, ele não está falando de perda de salvação. Talvez muitos, ao ler esse texto, tenham essa impressão, e talvez você, diante do sermão, já levantou essa dúvida no coração. Será que ele está falando aqui daqueles que abandonam a fé e perdem a salvação? Não é sobre isso que o autor está dizendo, até porque no próprio capítulo 10, como nós falamos anteriormente, ele diz ali, se referindo ao sangue de Jesus, se referindo à obra de Jesus, no versículo 18, ora, onde a remissão dos pecados, já não há oferta pelo pecado, mostrando claramente o perdão total que nós temos em Jesus, com o seu único e perfeito sacrifício. Ele passa, isso não apenas no capítulo 10, mas ao longo da sua epístola, o autor faz isso, mostrando a disciplina severa do Senhor para com o seu povo que se distancia dele, mas também os benefícios e o galardão da fidelidade. Aqui ele segue o mesmo padrão. Há aqueles teólogos que entendem que o autor aos Hebreus está dizendo que aqueles que retrocedem para a perdição, na verdade são aqueles que estavam no nosso meio, se afastaram e nunca foram de fato convertidos. Eu pessoalmente não entendo o texto assim, por causa de tudo que eu já disse aos irmãos. E o próprio capítulo 10, ele fala: Deus julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. Ele está falando de crentes. Veja que no começo do texto ele fala, depois de iluminados no passado. Ele está falando de gente convertida, de gente que já
creu em Jesus, ele não está se referindo a um grupo de incrédulos, de pessoas que não criam em Deus, está falando com gente séria com Deus, que tinha uma vida com o Senhor. Então, a palavra perdição, aqui ela não se refere ao inferno, à segunda morte, a uma perdição eterna. Ela é usada também nesse sentido, mas aqui ela é usada no sentido mais literal da palavra, a ideia de morte, algo temporal, nesse sentido, uma disciplina do Senhor para aqueles que são infiéis e que ao invés de avançarem, retrocedem. Uma disciplina severa para com o Senhor, que pode inclusive resultar na morte. Nós vemos isso na ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, que muitos irmãos tomando a ceia de forma indigna, morreram. Outros se encontravam enfermos. Então nós vemos, tanto nesse como em outros textos, uma disciplina severa do Senhor para aqueles que decidem viver de forma obstinada e na sua infidelidade. Então é isso que, ao meu ver, se refere o termo retrocedem para a perdição. Deus disciplinando de forma severa ao seu povo. Ele está alertando aqui aqueles irmãos sobre as graves consequências do pecado. O salário do pecado é a morte, não apenas no sentido eterno, mas o salário do pecado é a morte também no sentido temporal. Se você planta o pecado, se você semeia o pecado, você colhe corrupção. Você colhe corrupção na parte física, mental, em várias áreas da vida, são denegridas por causa do pecado. Então, esse é o entendimento aqui da expressão. Porém, ele diz, somos entretanto da fé, para a conservação da alma. Essa palavra aqui, conservação, é interessante que ela é traduzida também como possessão. Por exemplo, você tem aqui em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9, diz, vós, porém, sois raça eleita, aquele versículo bem conhecido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa expressão, propriedade exclusiva de Deus, é uma só palavra, que é justamente a palavra aqui, que no caso de Hebreus é traduzida por conservação, um povo de possessão, ou seja, um povo de possessão de Deus. Então, a ideia, nós somos da fé para a conservação da alma, é que nós permanecemos na fé para que permaneçamos no Senhor, para que sejamos do Senhor. Esse é o entendimento da expressão conservação da alma, é que permanecendo no Senhor, nós permanecemos frutificando. A expressão alma aqui, ele usa justamente o entendimento do Antigo Testamento. A palavra alma no Antigo Testamento, ela era usada não necessariamente para se referir à parte imaterial do nosso corpo, mas o ser humano como um todo, a pessoa. Então é a isso que ele está se referindo, que a nossa vida é transformada enquanto nós perseveramos na fé. A nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor nos leva a desfrutar da vida eterna cada vez mais. É como Jesus disse em João 15, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Veja o que Jesus disse, é justamente o que o autor aos Hebreus está dizendo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Aquele que não permanece é lançado fora, retrocedem para a perdição. Então, esse texto faz um bom paralelo com João 15, explicando e lançando luz, então, ao texto. O autor alerta para a disciplina do Senhor contra a infidelidade. E Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4 em diante, ele trabalha essa questão da disciplina de forma bem específica. Deus açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Então,
o autor diz e trabalha a questão de que a disciplina, na verdade, reflete o amor de Deus. E, de fato, Deus vai disciplinar os seus filhos. Ora, se vocês não são disciplinados com aquela disciplina que todos têm sido participantes, logo vocês são bastardos e não filhos. Veja o argumento do autor aos Hebreus. Se há disciplina, isso prova que vocês são amados e de fato são filhos. Se vocês não fossem filhos, não seriam disciplinados. Esse é o argumento dele. Então é claro que ele está falando aqui sobre disciplina contra filhos que se mantêm infiéis. Essa ideia ela é desenvolvida em toda a carta e explicada ainda mais a questão da disciplina em Hebreus 12, a partir do verso 4. Enquanto aquele que se aproxima de Deus pela fé, ele experimenta da vida eterna, desfruta da vida eterna, de uma maneira muito mais clara e palpável. Como diz o salmista, tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Aproximando-se do Senhor, a vida, longe do Senhor, morte. É isso que diz em resumo, o temor do Senhor nos conduz para a vida, para a sua luz, longe para as trevas e para a morte. Diante disso, meus irmãos, quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é: olhe para o seu passado e reflita sobre o seu presente. Você pode dizer hoje que está mais avançado na vida cristã do que no passado, naqueles dias, como diz o autor, depois que vocês foram iluminados, depois que vocês creram? Será que hoje você perdeu esse primeiro amor ou ele continua ardendo dentro do seu coração? Essa é uma boa reflexão para o ano novo. Como está a sua vida cristã? Melhor do que nunca ou vagarosamente piorando? Você precisa, assim como o autor queria que os seus leitores fizessem, você precisa retomar as suas convicções passadas. É interessante que nós começamos a baixar a guarda em algumas áreas da nossa vida, e quando nós nos deparamos com elas, nós assustamos muitas vezes que pouco a pouco, se afastando vagarosamente do Senhor, mas continuamente chegamos onde estamos, e você precisa então retomar o primeiro amor, retomar as suas convicções do passado. Essa ideia de se lembrar do passado para viver o presente, ela é repetida na palavra de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, quando o povo ia entrar na terra prometida, Moisés faz esse mesmo exercício com o povo. No capítulo 8 ele diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Veja, ele chama o povo por uma confiança contínua ao Senhor, para que não se esqueçam do Senhor. A segunda aplicação é: se incomode com os pecados e com os desvios encontrados. Então, no exercício de você olhar para a sua vida, olhar para o passado, ver como você está hoje, não se acomode com os pecados e com os desvios encontrados. Irmãos, pequenas concessões que fazemos no presente se tornam grandes desvios no futuro. Você não começa com um grande desvio, você começa com pequenas concessões, áreas na sua vida que você vai abrindo mão. Aqui uma mentirinha, uma distorção pequenininha da verdade não tem problema. E aí você se acostuma e vai distorcendo a verdade cada vez mais até ter o hábito da mentira. Pequenas concessões geram grandes desvios no futuro. Então não se acomode com aquilo que você se encontrar. Na verdade, se incomode
com o pecado. Provérbios 1:32 diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Vê? A sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Está tudo bem como está, as coisas estão dando certo, eu peco aqui, mas as coisas estão indo bem. Aquela impressão de bem-estar que leva as pessoas à perdição. Quem pensa assim? O louco, segundo o livro de Provérbios. Gálatas 6, 7 e 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Romanos 6, 20, 21, porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que vocês eram escravos, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte, porque o salário do pecado é a morte. Não faça concessões com o pecado, o fim destas é a morte. Terceira aplicação: meia fidelidade é total infidelidade e será por Deus disciplinada. Talvez aqueles irmãos estavam pensando que eram fiéis, porque de fato havia áreas que eles eram fiéis na sua vida, mas havia várias outras que eles eram meio fiéis. E meia fidelidade, meus irmãos, não existe. Ou você é fiel, ou você é infiel. Faça um exercício, chegue para sua esposa, para o seu marido e fala: amor, hoje eu vou começar a ser meio fiel com você. Você acha que ele vai gostar? E muitas vezes achamos que Deus gosta disso. Se os homens não gostam de meia fidelidade, o que dirá Deus, que é tão santo e puro? Ou nós somos íntegros, irrepreensíveis e fiéis em todo o nosso proceder, ou somos infiéis. Nós lemos o texto de Ezequiel, esses homens levantaram ídolos no seu coração, coisas que eles tinham em mais autoestima do que Deus, coisas, áreas da sua vida em que eles falavam para si mesmos: aqui Deus não toca, aqui pode ser pastor, pode ser a palavra, pode ser o que for falar, eu não vou mudar. Ídolos que as pessoas levantam no coração e dizem: aqui ninguém mexe, coisas que se colocam acima de Deus. Meia infidelidade não existe. Eles, meus irmãos, aqueles irmãos se acomodaram, levantaram os ídolos e deixaram lá. Eram bons em outras áreas, fiéis em outras áreas, mas os ídolos ficaram lá. E aquele amor foi esfriando vagarosamente. Talvez aconteceu isso com você. Porque ídolos levantados sugam todas as nossas forças e a nossa devoção a Deus. Você pode ser fiel em várias áreas, mas uma área que você deixa na infidelidade vai sugar toda a sua alegria da salvação. Apocalipse 3, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É isso que Deus pensa dos meios fiéis, dos mornos. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meio fiel não existe, meio fidelidade é total infidelidade. Irmãos, se nós queremos um bom futuro, nós precisamos nos esforçar no presente. Se queremos desfrutar cada dia mais da alegria da salvação, comece hoje, destruindo os ídolos do seu coração, para que ao longo desse ano você desfrute cada vez mais da alegria de pertencer a Deus e ser achado nele, não possuindo coisa alguma, mas apenas Jesus. De Deus não se zomba. E a quarta e última aplicação para nós encerrarmos: a fé em Cristo é capaz de superar qualquer obstáculo. Somos, entretanto, da fé para a conservação
da alma. João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquela fé que é a entrega total a Cristo e contínua a Ele, é uma fé que supera todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer tentação. Quando decidimos nos voltar a Cristo e falar: Senhor, o Senhor tem tudo, tudo que pertence a mim é do Senhor. Quando você olha para a sua vida e deposita tudo diante do trono de Deus, você é capaz de superar qualquer coisa, por causa da graça de Deus que está sendo revelada em você, por causa do poder de Deus que é aperfeiçoado diante da sua fraqueza, dessa graça e misericórdia que é derramado sobre nós. O próprio autor aos Hebreus, na sequência, um versículo depois do final do capítulo 10, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza naquilo que se espera, a convicção em fatos que não se veem. Ele puxa o tema da fé para introduzir o capítulo dos heróis da fé. Ele vai falar porque os antigos, pela fé, obtiveram bom testemunho. Ele vai mostrar como a fé é importante e como de fato por ela você é capaz de superar qualquer coisa. Pessoas como nós são expostas no capítulo 11, tão falhas com as suas debilidades, a Bíblia também não mede esforços para apresentá-las para nós, mas que pela fé, pela entrega ao Senhor, pela total dependência contínua a Deus, eles foram usados pelo Senhor para servir a própria geração e para fazer enorme diferença. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho de agradarem ao Senhor. Essa certeza naquilo que se espera, a convicção em fatos que não se veem. Isso culminando em Hebreus 12, que termina o bloco dos heróis da fé, e ele vai dizer então: portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. É isso, é para isso que Ele nos chama. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha aflição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A fé é olhar para Cristo, um dia e depois todos os outros dias. No dia da sua conversão e continuamente olhando para Cristo, para que você não desfaleça e desmaie na vossa alma, mas para que você conserve a sua alma diante do Senhor, para que você cresça, desfrute. A fé em Cristo é capaz de vencer todo e qualquer obstáculo. Irmãos, a fé que glorifica a Cristo é uma entrega total e contínua a Ele. Reflexão de início de ano: onde está a sua fé? Que Deus nos ajude e nos conduza nesse novo ano. Amém? Vamos orar, colocando a nossa vida diante do Senhor para celebrarmos a sua ceia. A palavra diz para nós refletirmos sobre o corpo, pensarmos como nós estamos antes de estender a mão. Então, diante disso que o Senhor falou com você, discirna como está a sua vida. Se há pecados a serem confessados, faça isso diante do Senhor, para que você participe da mesa do Senhor, com esse compromisso renovado, com o coração entregue, com o espírito quebrantado diante do Senhor, uma fé com entrega total e contínua a Deus. Tem esse tempo de oração silenciosa.
Deus amado, nós bendizemos e louvamos ao Senhor, porque, como diz a Tua palavra, que a fé é dom do Senhor. Um dia o Senhor a deu para nós abundantemente. O Senhor abriu os nossos olhos para que crescemos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o Teu nome, porque essa fé, ó Deus, mudou totalmente a nossa vida. Hoje somos outro por causa de Jesus, ó Pai, e colocamos a nossa vida diante do Senhor, clamando perdão dos nossos pecados, porque muitas vezes nessa labuta diária nos esquecemos do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, perdoa, ó Pai, às vezes que levantamos ídolos diante de Ti no nosso coração. Ó Deus, nos purifica de toda a nossa injustiça, dispõe nosso coração para ser achado fiel diante do Senhor, um coração íntegro, justo, irrepreensível, e de forma zelosa busca em cada área glorificar ao Senhor. Cria em nós, ó Deus, esse coração. Nós Te louvamos pela obra de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de participar da mesa do Senhor, ó Pai. Somos indignos, mas o Senhor nos amou, estendeu a Sua graça a nós. E, ó Deus, muito obrigado por isso. Nós queremos, ó Deus, viver na Sua total dependência. O Senhor Jesus disse que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. É isso que nós queremos fazer, ó Pai. Enquanto celebramos a Tua ceia, queremos dizer ao Senhor que vamos continuar vivendo pelo Senhor, totalmente entregues ao Senhor, com os olhos voltados a Cristo. Por isso, nesse momento, ó Pai, renova a nossa fé, fortalece a nossa esperança, que nesse momento de celebração da Sua ceia, a Tua presença real e viva no nosso meio, desperte a nossa fé para ser uma fé ainda maior no Senhor, ó Pai. Abençoa, supra as necessidades, faça milagre na vida de irmãos aqui. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor é capaz de ressuscitar, ó Pai. O Senhor é capaz de levantar aquele que está dormindo, ó Pai, de reanimar o abatido. Fala ao coração, ministra a nossa vida durante a ceia, para a honra e glória do Senhor. Separa, ó Deus, esses elementos do uso comum para esse uso específico, ó Pai, que em tudo o Seu nome seja honrado e glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.